Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos queridos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Bom, estamos aí na entrega desse terceiro dia, finalizando mais um propósito, né? Para a honra e glória do Senhor, nosso Deus, nosso Pai e o nosso Jesus Salvador. Amém? Bom, já quero parabenizar todos vocês que estão aí juntamente conosco neste propósito, né? De fato, saiba que tudo que nós fazemos em favor do reino, voltado à santificação, à busca, a gente cresce diante dos olhos de Deus, cresce ao ponto de nos destacarmos, né, como justo. O Senhor começa a olhar para nós e enxergar em nós, né, um coração justo, um coração reto, né, um coração que está ali apto a impor Ele sempre como primícias diante das nossas vidas, né? Então Ele vai enxergando em nós a justiça, a prática da justiça. Toda ação, como foi dito ontem, né, na abertura desse terceiro dia, toda ação promove uma reação. Então toda ação nossa promove uma reação divina do céu, de Deus, né? Então é isso aí. Quero já parabenizar todos vocês pelo esforço, pela dedicação, né? Saiba que vocês terão resposta por parte de Deus naquilo que vocês necessitam, tá? Deus, ele sempre vai entrar com base nas nossas necessidades, naquilo que a gente precisa de fato, né? A palavra de Deus vai dizer que nós oramos e pedimos mal, oramos e pedimos para as nossas próprias vontades, né, concupiscências, os nossos deleites, desejo, né? Mas o Espírito Santo, ele clama por nós. Então essa intervenção que nós necessitamos do Espírito Santo, ela de fato é precisa nas nossas vidas, né? Quando nós buscamos intimidade com o Espírito Santo, através da oração em línguas, através da santificação, através da separação, o Espírito Santo, ele nos traz revelação mais de quem Deus é. Isso é muito interessante para nós, é muito importante nas nossas vidas. Por quê? Porque o papel do convencimento, o papel do ensino, o papel da instrução, o papel da direção é do Espírito Santo. A gente vê que lá na igreja de Atos, né, no capítulo 2, a gente falou ontem, os próprios discípulos, após receber o Espírito Santo, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Eles foram direcionados pelo Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo justamente para poder suportar as provações, as tentações, as lutas que eles iriam passar. Né? A gente vê que a pregação de Paulo, né, logo lá no capítulo 2, né, a Bíblia vai dizer lá no versículo 37 que o impacto da pregação de Pedro, né, foi de fato tremendo, ao ponto de mais de 3.000 almas se converter, né, serem batizadas, receber o Espírito Santo. E a gente vê ali no versículo 42, como a gente havia falado na abertura, né, ali eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A comunhão com eles, a comunhão entre eles eram tantas, irmão, tanta, que o texto vai dizer lá no versículo 45 que eles vendiam até as suas próprias propriedades, bem distribuir ali entre os irmãos, aqueles necessitados, na medida que uns precisavam. Os irmãos, eles tinham uma necessidade, todos eles se ajuntavam e faziam o quê? Ajudavam. Então, é isso que hoje a igreja, ela está um pouco defasada nos dias atuais. A falta de união. As pessoas, elas estão nos dias atuais sendo individualistas, não estão mais se preocupando com o teu semelhante, tanto na questão da preocupação espiritual, quanto também na preocupação física, né? Como eu disse, eu fiz uma visita, né? Estava numa visita ontem e a gente vê a necessidade espiritual na vida de pessoas. A gente está ali para suprir a necessidade espiritual, assim também como pessoas que vieram de outro país, a gente ajuda, né? Na questão de mantimento, a gente faz a distribuição de cesta básica também, a gente ajunta alimento para dar a pessoas, né? Vocês que fazem parte do ministério, você que visita o ministério e acompanha o canal,
vocês puderem estar sempre trazendo alimento para a gente montar essa cesta, né? A gente tem uma chamada cesta do amor. A gente monta a cesta, as cestas básicas, e dá aos necessitados, aqueles que precisam ajuda, aquelas pessoas que estão carentes de alimento, né? São famílias que têm bastante filhos, e é muito preocupante, irmãos, para nós como igreja. A igreja em si não é só o pastor. Às vezes as pessoas acham que a responsabilidade toda tem que ser do pastor. A igreja é o corpo. O corpo são os membros. O que forma o corpo são os membros. Então a igreja aqui de Atos, elas caminhavam dessa forma, unânimes, numa perseverança, numa fé, num partir do pão, numa oração, no tomar das refeições. Era sempre com alegria. Eles louvavam a Deus junto, cantavam junto, sabe? Eles acrescentavam cada dia mais, cada vez mais glória e honra a Deus. E você prova, né? Como eu disse, muitas das vezes o ser humano não compreende acerca do primeiro e segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus, o segundo é amar o teu próximo. Não tem como você amar, dizer que ama a Deus, se você não ama o seu semelhante. Primeira epístola de João 4:20 vai dizer isso aí também, depois vocês lê. Aquele que diz que ama a Deus, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão a qual vê, como poderá amar a Deus a qual não vê? É muito claro isso. Então, para mim passar pelas etapas, pelos mandamentos, pelas ordens, pelos estatutos que Deus determinou sobre as nossas vidas, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E ninguém consegue sem a presença do Espírito Santo. Ninguém consegue perdoar sem a presença do Espírito Santo. Ninguém consegue perdoar sem o amor de Deus correndo dentro das nossas vias, das nossas almas. Então a gente consegue perdoar com o amor de Deus que nos convence do pecado, com a ajuda do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então tudo isso, de fato, a gente precisa compreender para a gente exercitar uma vida reta, íntegra diante dos olhos de Deus. A gente não está falando de provar ao homem o que nós carregamos, o que nós fazemos. Isso não convém. O que a gente faz está sendo tudo contabilizado pelo próprio autor e consumador de tudo aqui sobre essa terra. Então eu quero que vocês entendam isso. Coloquem-se sempre, diante de Deus com sinceridade, como a gente vem ensinando, para que Deus ele possa se manifestar grandiosamente na tua vida, na tua casa, na tua família, e a tua geração venha a ser alcançada. A gente vai ver lá que no capítulo 3, Pedro e João, porta do templo Formosa, faz o quê? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Os homens estavam cheios do Espírito Santo, movidos de compaixão. A gente tem que ser movido de compaixão. Aqueles homens estavam movidos de compaixão, estavam movidos por amor, estavam sendo guiados pelo Espírito de Deus. Então eles viveram o quê? O extraordinário. Você quer viver o extraordinário de Deus? Seja a diferença. Mergulhe na oração. Mergulhe no jejum. Mergulhe na adoração, na oração em línguas. Foi o que foi dito ontem, na abertura desse propósito. Para chegar a uma plenitude, a uma verdadeira adoração, tem que passar por todos os requisitos que nós falamos. Tem pessoas que vão focar só na oração, tem pessoas que vão focar só no jejum, tem pessoas que vão focar só no cântico, Não é adoração. Adoração é santificação, separação. Tá bom? Então, a gente tem que ter essa consciência para que nós possamos avançar a nível de quê? De você se fortalecer de uma tal forma que Satanás não vai achar brecha, não vai achar força para investir contra a tua vida, principalmente para você que está à frente de obra, sabe, irmãos, ontem quando eu estava orando na casa dessa pessoa, uma criança de 12 anos manifestou. Uma criança na oração, a gente estava orando, no momento que eu estava orando, a criança manifestou. E o diabo deu um grito dizendo que me odiava. Irmãos, a minha vontade era de chorar. Por quê? Porque, irmãos, o diabo não está brincando.
está investindo contra as crianças, está investindo pesado, irmãos. A gente não precisa ficar gravando para mostrar, para provar, não precisa disso, irmãos, é muito sério. A gente precisa ter compaixão, amor pelo nosso próximo. Nós estamos vendo e tendo a percepção que as igrejas estão dormindo, irmãos. Muitas igrejas estão dormindo. Muitas almas estão caminhando para um precipício de morte eterna para suas almas, e as igrejas estão tosqueranjando, irmãos. Estão pensando só nas suas próprias, nos seus próprios desejos, interesses próprios, e não estão mais com intenção e interesse em favor do reino de Deus. É muito preocupante isso, sabe? É muito preocupante. Por isso que eu venho aqui, irmãos, fazendo essas consagrações com vocês. Eu faço consagração com a igreja, né? Quem me conhecia antes era forte. Eu era forte, né? Pesava um pouquinho mais e tal. Mas quando eu conheci Jesus, né? A gente vive uma vida de consagração, oração, jejum, santificação no geral, no tocante geral, né? Então, vocês veem aqui a gente jejuando aqui no canal e tal. Isso aqui, irmãos, é só um pedacinho do que a gente faz. A gente não precisa mostrar tudo, né? E o pouco que a gente está fazendo aqui no canal, a gente está aqui para estimular você a buscar mais de Deus. Tem pessoas aqui, ó. Tem a nossa irmã Geni Benevides, né? Ela segue aqui o nosso canal. Ela acompanha a gente. Ela foi curada através de uma oração por vídeo. Ela vomitou uma obra maligna. Deus revelou em uma chamada de vídeo. O Senhor me revelou a enfermidade, a obra. Dei a ordem, na hora ela vomitou. E ela tinha também um problema de trombose. E o Senhor ali, através da minha vida, disse para ela: olha, você vai vir aqui em São Paulo, e quando você pisar em São Paulo, você vai pisar na igreja, aqui na igreja, do pastor Danilo, aqui. E quando você pisar aqui, você já vai pisar curada. E então ela veio para São Paulo, veio na igreja. Quando ela pisou na igreja, o Senhor curou ela, e ela fez os exames em São Paulo e não deu mais nada. Então, irmãos, Deus, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não duvidem de Deus, do poder de Deus. São mais de 100 pessoas curadas nesse ministério. Instantaneamente. Libertação nem se fala, né? Então, a gente sabe que quando Deus ele levanta alguém nessa terra, né? Louvado seja Deus, é para fazer a diferença. Quando é levantado por Deus, né? Glória a Deus. Tem uma irmã que agora no culto passado foi revelada a obra, foi feita dentro do cemitério. Tem um vídeo. E ali foi mostrado o nome dela no papel, foi mostrado ali as velas, mostrado tudo certinho, a pimenta. E o Senhor revelou que ela sentia queimação em alguma coisa, alguma parte do corpo. E eu perguntei para ela: onde você sentia queimação? Porque essa obra foi feita com pimenta. E ela foi e falou: no estômago. E no ato, vomitou. Deus deu o quê? O livramento. Só que as velas representavam os caroços que ia desenvolver no estômago dela. E Deus fez o quê? Quebrou a obra. Então tem pessoas que vão para o leito, os médicos não acham. Tem pessoas que vão para o leito e às vezes partem, né, no leito. E justamente por conta do quê? Ataque espiritual. Então você que está de pé, tem a sua família, tem pessoas que você ama, você está encarregado de orar, interceder por essas almas, por essas vidas. Não desistam, não param. Não pare. Continue, siga adiante. Deus irá honrar a vocês. Amém? Vamos para a oração de entrega deste terceiro dia nesse propósito. Lembrando, nós vamos ter mais propósitos, tá? Estou pedindo a Deus direção. Se Deus ele vai permitir a gente fazer uma campanha de oração, e Deus permitindo, nós vamos fazer também campanha de oração.
Os horários certinho Deus vai estar mostrando, né? E também, de fato, tem coisas que eu quero estar passando para vocês, mas tem que ser tudo por direção, irmãos. A gente tem que aprender a ser obediente a Deus. As pessoas, elas precisam desenvolver maturidade em obediência. É algo que de fato poucos respeitam, né? Então, a falta de maturidade em obedecer à voz de Deus, por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É de fato assim, para quem obedece, valioso. É valioso. Tem pessoas que eu falo, olha, quando Deus, tem pessoas que Deus ele fala, olha, você vai, por exemplo, essa irmã que ela pediu uma visita na casa dela. E eu disse, olha, vamos estar orando a Deus. Aí Deus veio e falou o quê? Pode ir. Não vai precisar fazer uma campanha. Uma visita que você vai fazer já vai ser o bastante. Porque quando Deus ele fala, vai, e é uma visita, quando você entrar, o mal já vai ser desestruturado no ambiente. Acabou, irmão. Agora você vai na sua força humana, vai querer fazer 30 dias de campanha na casa de alguém, sem a direção de Deus, sendo que Deus ele manda você fazer um dia em obediência. Você faz um dia, Deus faz da forma que Ele quer, da forma que Ele almeja, e o efeito é nítido. Essa é a realidade. O efeito vai ser nítido. Amém? Glória a Deus. Então, obediência, irmãos. Sejam obedientes. Aprendam a ouvir a voz de Deus para que vocês obtenham resultados. Resultados. Intimidade. Santificação. Vai levar vocês a um campo de sensibilidade e vocês vão aí, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, avançar de fé em fé. Amém? Glória a Deus. Vamos para a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, já queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Como não ser grato ao Senhor? Oh Senhor, as tuas maravilhas, ó Pai, elas duram para sempre. Oh Senhor, eu não sei nem como abrir os meus lábios para professar o quanto, Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, eu sei, nós sabemos que 3 dias para muitos, né, pode parecer muito, para outros podem parecer pouco, mas para o Senhor que direciona na medida que o Senhor quer que faça, é a medida exata para a intervenção santa do Senhor. De fato, Pai, eu não tenho dúvida de que vidas irão ser transformadas. As vidas que estão sendo participantes deste propósito, Pai, não tenho dúvida da mudança, da rota que vai ser agora convertida para uma direção progressiva na fé, Pai. Senhor, eu já coloco a vida desses nossos queridos amados irmãos e irmãs diante do Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai, para entrar com transformação, Senhor. Entra, Senhor, moldando. Entra, Senhor, meu Deus, meu Pai, trazendo um fortalecimento espiritual. Levantando espiritualmente, Pai. Ativa os dons celestiais na vida dessas pessoas. Senhor, aviva a tua igreja de fato, Senhor, em espírito, em verdade, numa prestação racional e não emocional, Pai. A gente vê tanta emoção nos dias atuais que preocupa, Senhor. A gente vê, Senhor, a carnalidade tomando conta, Senhor, de pessoas que estão sendo impulsionadas, Senhor, pelas suas emoções passageiras. E nós não queremos fazer parte desse grupo. Nós queremos ser guiado, direcionado e regido pelo Teu Santo Espírito. Espírito Santo, tem liberdade nas nossas vidas. Por isso nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deixou a riqueza. O Senhor nos deixou, ó Pai, o maior tesouro, que é a presença do Senhor sobre essa terra.
para nos conduzir, nos guiar, Senhor. Ó Deus de glória, Deus de graça, Deus de poder, Deus de maravilha, nós declaramos que o Senhor tem liberdade, Pai, para agir nas nossas vidas. Nos conduza, Senhor, para que nós possamos avançar de fé em fé. Nos conduza, Senhor, para nós permanecer e prevalecer diante de Ti, Pai, como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Obrigado, Jesus, pela vida de cada irmão que aqui está, Pai. Conserve eles, ajudem eles, Pai. Ajude eles, Pai. Eles precisam das Tuas mãos estendidas sobre eles, Pai. Senhor, muda a rota, a causa, muda, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a glória e a graça do Senhor transborde sobre a vida de cada um deles, Pai. Hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Bom, queridos, mais um propósito entregue para a honra e glória do Senhor. Amém? Fiquem na vigilância, fiquem atentos, fujam de confusão, de briga, de contenda, de tudo que não agrada ao Senhor. Amém? Tudo que não agrada a Deus, fuja. Briga, contenda, confusão, mentira, coisas erradas, fuja. Dia após dia, fuja disso. Amém? Se você quer mudança, quer transformação, quer ser fortalecido, se apeguem a essas instruções e você vai ver a mudança na tua vida. A gente tem um testemunho da nossa irmã Viviane, eu vou subir no canal esse testemunho. Ela era uma usuária de droga. A nossa irmã Viviane, ela está liberta há mais de um ano e meio já. Mais ou menos um ano e meio. Ela já está liberta. Salvo engano, ela está no ministério 1 ano e meio. E ela foi liberta, salvo engano, já tem um pouco mais de 1 ano. O Senhor libertou das drogas, o Senhor libertou do mundo. E hoje é outra pessoa, né? Deus tem honrado ela grandiosamente, restaurou e tem restaurado a vida dela. Mas por quê? Porque aprendeu conosco, né? O que é santificação, o que é busca, o que é entrega. E Deus tem honrado ela, né? Então isso é fruto da perseverança, né? E também está ali no lugar certo, no ambiente certo, com as motivações corretas também. Porque muitos vão estar dentro da igreja, no lugar certo, mas as motivações, os pensamentos vão estar totalmente voltados a coisas que não agradam a Deus. Então tá ali perdendo tempo, essa é a realidade. O Senhor fala para vir como está, mas para não permanecer, que Ele ama o pecador e não o pecado. Amém? Então vamos ficando por aqui. Fiquem atentos que nós vamos estar subindo mais vídeos no canal em breve, né? Vamos estar consagrando também. E é isso. Deus abençoe a todos vós. Propósito entregue para a honra e glória do Senhor. E confesso para os irmãos que a minha alma está jubilando. Está, repleta de alegria por ter vocês aí juntamente conosco nesse trajeto, nessa trajetória. Amém? Deus abençoe, amados. Fiquem na paz e até mais. Tchau, tchau.